Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Está chegando aqui o nosso Papo Agro, nosso Itatiaia Agro, em todas as plataformas, do rádio para a tela aqui do YouTube. Você que está nos acompanhando agora no seu celular, no computador, é muito bom também estar com você nesta mídia. E a gente está comemorando bastante, né, o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade do queijo Minas Artesanal. E o Gilson Salles, superintendente da SEAPA, Secretaria de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, está aqui comigo. Gilson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Papo Agro. Olá, Fabiano. É um prazer estar aqui com você novamente, conversando de um assunto tão importante, né, para a sociedade e para o nosso estado de Minas Gerais. Legal. Gilson, para que a gente começar com o nosso papo, até para a turma saber um pouco mais até da sua história com queijo Minas Artesanal, né? Você, além de apoiar tanto os produtores, eu já tive a oportunidade de conversar com vários produtores de queijo Minas Artesanal, fizemos, inclusive, lá em outra emissora, a gente fez um programa muito legal com os produtores de uma maneira geral, e a gente observa o quanto que eles são abertos a essa capacitação, são abertos a buscar caminhos, como o queijo é uma oportunidade, mas você vivencia isso já há mais de 2 décadas, né? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Perfeito, Fabiano. Na verdade, eu logo quando eu me formei, vim trabalhar com queijos artesanais, então eu tenho um trabalho em torno de 20 anos já com os queijos artesanais. E nesse período, né, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que se foram meu espelho, que serviram de aprendizado para mim. Então, profissionais do setor, tanto da área privada como da área pública, e também produtores, que sempre foram pessoas que a gente vivenciava via dedicação, cuidado e o esforço deles. E aí isso vai passando um pouquinho para a gente, né? Então eu comecei a minha trajetória dando assistência técnica diretamente aos produtores, depois no Instituto Mineiro de Agropecuária, como efetivo, agora na Secretaria de Estado de Agricultura, mas também fui pesquisador e realizei 2 pesquisas com o queijo da canastra e o queijo artesanal de Araxá. Perfeito. E aí, essas pesquisas todas, todo esse conhecimento, toda a cultura do queijo fez com que esse título chegasse, né? Para a gente até explicar para o público, os caminhos para esse título foram diversos, né? Perfeitamente. Quando ele começa? Bom, primeiro a gente precisa voltar pelo menos uns 300 anos atrás, né? Porque a gente precisa entender que o nosso estado foi um estado que foi colonizado, né, pelos europeus, e naquela época, né, começaram a chegar os primeiros gados, né, os primeiros rebanhos. E aí essa produção de leite era uma alternativa de alimentação, mas que precisava de ser conservada. Então o queijo passa a ser essa grande alternativa de um alimento nutritivo e que podia ser conservado e transportado pelas diversas regiões do estado. Inclusive, né, tem passagens aí históricas que a coroa furava os queijos porque era um produto, inclusive, utilizado para contrabando, né? Que era escondido pedras preciosas, ouro e por aí vai. De lá para cá, esse trabalho foi sendo, obviamente, né, pelos produtores, foi sendo consolidado e houve a necessidade de fazer uma regulamentação, né? Porque nós estamos falando de um produto importante, tradicionalmente falando, mas também que é um produto alimentício feito com leite cru e que também inspira os cuidados para que a gente tenha uma segurança alimentar. Então foi feito todo um trabalho de base, né, pelos órgãos governamentais e também iniciativas privadas, para que esses produtores tivessem um cuidado com a sanidade do rebanho, as boas práticas de fabricação e uma produção de um queijo com qualidade. Tudo isso pronto, então ficou mais fácil, mais tranquilo a gente puder reconhecer a tradição, que começou também ali por volta dos anos 2000, quando nós tivemos o primeiro título, né, de patrimônio imaterial do estado de Minas Gerais. E essa preparação que a gente falava, inclusive, no rádio agora, o que passa essa capacitação? Ela já está acontecendo desde sempre, né? Desde que houve ali uma atenção maior para o queijo, né? Sim, e ela não para. Na verdade, ela ocorre e cada vez mais nós observamos parceiros somando esforços para que a gente tenha um queijo diferente, um queijo valorizado e seguro para a população. Qual que é a diferença principal das grandes indústrias ou das indústrias convencionais? Nós estamos falando de pequenos produtores. Então são produtores que precisam de um apoio, né, técnico, gerencial, de capacitação, de treinamento. Porque este produtor é ele quem tira o leite,
é ele quem faz o queijo e ele quem cuida da venda do seu queijo e da sua própria vida. Então, são produtores que precisam de um olhar diferenciado. E aí o poder público precisa olhar também de forma diferenciada, promovendo uma simplificação de legislação para esse produtor. Perfeito. A gente fala muito na economia, quando a gente vai falar do agronegócios, a gente fala muito da oferta e da procura, né? E a gente tem que lembrar sempre que são cerca de 3.500 agroindústrias, né, em Minas Gerais. Ou seja, a gente está falando de pequenos produtores e de uma produção manual. Ou seja, não vai ser de uma hora para outra que o produtor do Cerro está fazendo ali uma média, vou chutar, tá? Uma média de 3.000 queijos por mês. Ele não vai ser de uma hora para outra que vai fazer 30.000 porque está tendo uma demanda para aquele queijo. E aí eu te faço uma pergunta, Gilson. Com essa procura toda, com essa mídia toda que o queijo ganhou, o preço tende a se elevar também? Bom, o preço para o consumidor, né? Bom, o que eu acho é que, obviamente, né, ontem nas redes sociais você via o assunto todo era queijo artesanal, né? Inclusive matéria jornalística em diversos portais de notícia, canais de televisão, inclusive no mundo. Isso. Então é natural que isso vai trazer uma curiosidade, uma vontade, um desejo de consumir os queijos, e para uma lei de oferta e procura, de oferta e demanda, é natural que a gente possa observar alguma oscilação no preço. Mas eu acredito que isso deve se acomodar com o tempo, né? Mas eu vejo também como forma positiva. Por que eu acho que acomoda? Porque a partir de agora a gente vai ter mais oportunidades de outros atores, de outros produtores entrarem na atividade. Então isso vai fazer com que outros produtores possam gerar emprego, gerar mais renda, e com o tempo isso tende a acomodar. E não teremos então um preço tão diferenciado. Agora é importante que este queijo, que hoje é patrimônio da humanidade, ele só ganhou essa fama, essa notoriedade, por ter sido o alimento do povo, das pessoas. Verdade. Então, é importante que a população tenha acesso a esse tipo de queijo. E eu acredito que nós continuaremos a ter, para todos os níveis da população. Teremos uma condição de ter um queijo um preço mais em conta e outros queijos com alguma história diferenciada, com algum valor agregado, um valor mais alto. Perfeito. Para todos os bolsos e que assim seja. Gilson, para a gente fechar o nosso papo aqui, que eu acho que a gente dá um balanço legal, né? A gente foi da história, a gente foi para a questão do preço, acho que a gente conseguiu dar um raio-x legal. O queijo, ele está sempre acompanhado de alguém, né? Ele está sempre acompanhado de um outro produto, com café, com um doce de leite, é o queijo que vai na gastronomia como um todo. O queijo Minas Artesanal e essa visibilidade toda para a nossa culinária mineira, para o nosso produto mineiro, leva junto outros produtos do agro? Fabiano, eu acho que essa pergunta ela é excelente, ela é muito pertinente e permite que a gente possa fazer uma reflexão. Porque para que a gente tenha gastronomia, para que a gente tenha cultura, a gente precisa ter agricultura, né? A gente fala assim, se o agro não trabalha, as pessoas não jantam, né? Se o agro não planta, a gente não janta. Isso. Então, o agro ele tem uma sua importância fundamental neste processo, que é fazer a base, a estrutura para esses produtos que são tão importantes para Minas Gerais. Então, acompanhando o queijo, sem dúvida alguma, a gente vai ter a cachaça. Nosso estado é um estado produtor da cachaça, e a gente precisa valorizar essa bebida. Mas temos os vinhos, agora temos os doces de leite, né? Outros doces também, né? Reforçando. Produtos que hoje levam o nome de Minas Gerais, né? O mundo afora aí. Então, assim, com muita estrutura, atenção e cuidado, nós teremos o nosso estado aí com muitos outros produtos para levar o nosso nome para várias partes do mundo. E o queijo o queijo que já tem uma exportação difícil, a gente sabe, né? Até pela questão do produto e tudo, mas com o queijo Minas Artesanal ele tem uma maturação maior, né? A gente pode pensar aí em ter um aumento, ter um produto queijo Minas Artesanal, tipo exportação mesmo, assim, de verdade a médio e longo prazo? Olha, essa é uma pergunta de milhões, né? Eu acho que sim, a resposta ela é positiva, mas a gente tem um caminho a trilhar, porque quando a gente fala de exportação, o nosso estado está preparado, o poder público está preparando, está trabalhando para que a gente consiga alcançar isso. Os produtores estão se capacitando. Entretanto, nós precisamos entender que nós temos uma legislação do país que faz a importação. Então, primeiro nós temos que observar para onde nós queremos enviar.
E aí, dependendo, nós temos países que já têm o mercado de lácteos aberto para o Brasil, Ok. como, por exemplo, o Peru, Uhum. o país Peru. Mas nós temos países que nós não temos o mercado de lácteos aberto para o Brasil ainda. Então, eu acredito sim numa exportação. E aí, para essa exportação, nós precisaremos ter também esse produtor registrado no Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF do Ministério da Agricultura e Pecuária. Mas eu acredito que é um caminho que nós já estamos trilhando, que já começamos, e com o apoio do produtor, né, que é o ator principal desse processo, nós vamos conseguir sim ter o nosso queijo Minas artesanal para exportar. Perfeito. Ótimo. Conversamos com o superintendente da SEAPA, Secretaria de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Gilson de Assis Salles. Gilson, satisfação recebê-lo aqui na Itatiaia. Portas abertas para qualquer novidade em relação ao queijo Minas artesanal. Você que é um especialista, está acompanhando pare, tudo que está acontecendo. Qualquer novidade, espaço aberto aqui na Itatiaia. Obrigado, viu? Obrigado, Fabiano, e com certeza aí nos próximos meses nós teremos mais novidades sim, de outros queijos artesanais com regulamentação e com permissão para serem degustados aí nas mesas dos mineiros e brasileiros. Gente, eu gosto de queijo demais, né? Então, eu já gosto da pauta. Ele fala uma coisa dessa, a gente fica mais feliz ainda. Obrigado a você que nos acompanhou aqui também no nosso canal do YouTube, em todas as plataformas da Rádio de Minas. A você que está acompanhando também no nosso canal @Itatiaia, canal com mais de 2,5 milhões de inscritos. E a gente vai fazendo esse papo agro, fazendo o Itatiaia Agro acontecer. Um abraço, valeu!